Olá, galerinha linda do sexto ano! Como é que vocês estão? Que saudade de vocês, hein? Então, olha só, que tal, né, nessa aula de hoje a gente praticar um pouquinho, né, sobre aí o estudo de fração? Vamos lá? Então, vem comigo aqui, olha lá. Então, o nosso objetivo é comparar as frações, tá? E para isso, nós vamos precisar aí de alguns materiaizinhos, tá bom? Então, dá uma separadinha enquanto a professora vai falando aqui, já tenta agilizar aí. Então, precisamos aí de 4 folhas de papel, pode ser do caderno, pode ser sulfite, qualquer folha de papel, tá bom? Qualquer uma delas. A tesoura, o lápis de cor, tá bom? Caso você queira enfeitar aí sua obra de arte, né? E também o compasso ou, né, como a professora fez em casa, eu usei uma tampa de um pote que eu tenho, que é bem redondinho assim, achei até mais fácil, fiz o contorno, né, vocês já vão ver para que é. Mas se você tiver uma tampinha redondinha, tá, também ajuda, ou qualquer objeto redondo, né, que você consiga colocar nessa folha que você tem, tá bom? Beleza? Então tá, então vamos lá. E agora, depois que vocês separarem, né, esses materiais, né, vão lá separando enquanto aí a professora vai falando, né, nós vamos, né, começar a falar aqui sobre a comparação de frações, tá bom? Então, né, como que a gente compara? O que é comparar? É ver, né, quem é maior, quem é menor e assim tentar identificar. Isso é uma comparação, tá bom? Se é igual, né, se ela é equivalente, ela é igual. Então, olha lá, né? Então, quando a gente está falando lá da comparação de frações, nós, né, podemos identificar, por exemplo, numa fração unitária, né, que é o quê? Que o numerador é 1. A gente tem uma fração unitária que o numerador é 1 e quem vai mudando é o denominador. Se a gente observar aqui nesta figura, a gente consegue verificar que nós temos 1/2, né? Então, eu tenho 1 inteiro divididos em 2 partes. Já na segunda linha aqui, nós temos 1/3, é 1 inteiro divididos em 3 partes. E assim, né, vamos seguindo. 1 inteiro dividido em 4 partes. Então, se a gente observar, isso vai diminuindo. Olha só, 1/6 divididos o quê? Em 6 partes. Então, esse pedacinho vai ficando cada vez menor. Então, quanto mais eu aumento o denominador de uma fração unitária, ou seja, que o numerador é 1, nós vamos ficando com um pedacinho cada vez menor. Então, nós podemos concluir o quê? Que 1/2, né, é maior do que 1/3, que é maior do que 1/4, e 1/4 é maior que 1/5, que vai ser maior que 1/6, tá bom? Então, isso é uma comparação que a gente consegue estabelecer, tá? Então, nessa atividade prática que nós vamos fazer, que a professora pediu lá as 4 folhinhas, né, nós vamos construir esses discos, tá? Então, não esqueçam, né? Peguem as folhas, aí a régua, né? Peguem o compasso para a gente estar construindo aqui, tá? Nós vamos construir os 4 disquinhos, tá joia? Então, eu vou dar, né, um tempinho para vocês, ainda quem não conseguiu pegar o material, para vocês irem lá nessa folha de papel que vocês separaram, ir lá e desenhar o quê? O círculo, tá bom? Desenhe um círculo. Não importa o tamanho, mas tenta fazer um pouquinho grandinho assim para ficar legal aí na atividade, tá bom? Então, façam lá 4 discos, tá bom? A professora colocou aqui, ó, faça mais 3 discos iguais, considerando que você já tenha feito um, mas nós vamos precisar de 4 discos e já recortem eles, tá bom? Mas recortem lá com muito cuidado, hein? Tá joia? Então, vou esperar vocês construírem esses círculos pra gente ir lá pra nossa atividade prática. Até mais!
aí? Todo mundo com o círculo construído? Então, vamos lá, olha só. Aí, o que a professora vai pedir para vocês, né? Olha só, pegue o disco, né? E vinque, ou seja, dobre ele ao meio, né? E destaque, né? Este vinco. E escreva ali essa fração, né? Que representa cada parte, tá bom? Beleza? Então, o que vocês vão fazer? Olha só, vocês vão pegar lá, né? O círculo, tá bom? Olha lá, a professora tá com o círculo aqui. Eu não destaquei ele ainda, né? Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar ele ao meio, vão vincar. O vincar é marcar, tá bom, gente? Marca ele, igual eu marquei aqui, ele ficou desse jeito. Então, o que eu fiz com o círculo? E dividi o quê? Ao meio. Então, ele ficou um meio. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar, vão tirar esse pedacinho, né? Vão dividir ele exatamente ao meio, cortando, tá? Tirando exatamente ali o pedacinho, né? Vamos ver aqui, né? Olha só, isso aqui, tá bom? É isso que vocês vão fazer. Então, façam aí junto comigo, tá joia? Beleza? Então, continuando aqui com a prof, né? Depois que vocês realizarem isso, né? O que vai acontecer? Olha só, ele vai ficar com aquelas dobras e tal. Aí nós vamos pegar um outro círculo, tá bom? E agora, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o círculo e vamos dobrar no meio e dobrar novamente. Já vou mostrar isso aí passo a passo para vocês. Então já vão separando o próximo disco para a gente fazer isso, tá bom? E o que vai acontecer, professora? Olha só o que vai acontecer. Nós vamos dobrar o disco 2 vezes, né? Ele vai ficar separado em 4 pedacinhos, tá bom? Esses 4 pedacinhos, depois a gente vai fazer um esqueminha ali para dobrar ele para ter 3, né? No caso, a gente quer 3 pedacinhos iguais. Como será que a gente consegue construir isso? Isso que a professora vai mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Beleza, então. Então, vamos lá comigo, olha só. Então, aqui a gente tem, né, esse círculo, tá bom? E esse círculo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ao meio, né? Considere que a professora ainda não tinha dobrado nada, né? Dobra ao meio e dobra ao meio novamente, tá? Então, nós vamos ficar o quê? Com 4 pedacinhos, né? Considere aqui que a gente tenha lá 1, 2, 3, 4 pedacinhos, tá bom? Aí, ainda não vamos cortar nada, tá? O que a gente vai fazer? Olha só, então se a gente tem ele nos 4 pedacinhos, 1, 2, 3, 4, a gente vai pegar uma pontinha dele aqui, pode ser essa pontinha de baixo do círculo, e encostá-la bem lá no meio, bem lá na marcaçãozinha dela. E vai ficar assim, olha só, né? Ficando assim, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão marcar 2 pontinhos aqui, bem onde vocês marcaram, né? Onde foi dobrado. Aí, o quê? Nessas pontinhas aqui, ó, bem onde foi marcadinho, onde foi vincado, tá bom? Vai ter um pontinho aqui e um pontinho aqui. Agora, vocês vão ligar isso, né? Para ficar mais fácil para fazer o recorte. Então, nós vamos ter lá, né? Esse risquinho aqui do meio, que vai bem até o centro do círculo e vai lá para aquele pontinho onde você marcou, tá? E isso vai acontecer para o outro ladinho também. E ele vai ficar dessa forma. Aí você marca lá 1/3 em cada pedacinho, né? Que você dividiu. Isso é uma dica para vocês fazerem a divisão, tá bom? Então, nós temos 3 pedacinhos iguais, tá joia? Beleza? Então, tá bom. Então, tentem fazer aí. Vamos continuar aqui com a prof, tá? Então, olha só, né? Depois que a gente fez isso, a gente vai ter mais ou menos essa imagem, né? É para ficar bem parecido. Se você não conseguiu fazer assim, tenta dividir em 3 pedacinhos iguais aí. Use uma estratégia, tá bom? Então, agora, usando os 2 próximos discos, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir em 4 e em 8 partes iguais, tá bom? Bora fazer isso? Então, a gente vai fazer o quê? Exatamente isso aqui, olha só. Nós vamos dividir em 4 partes e depois dividir em 8 partes. Olha que legal, né? Então, vamos ver, né? Agora acho que ficou mais fácil fazer essa divisão, né? Então, vamos lá, olha só. Então, a gente primeiro, para dividir em 1/4, o que a gente vai fazer? Aqui a professora já colocou, né? 1/4, mas nada mais é do que você dividir ele exatamente ao meio e dobrar novamente. Você fazendo isso, ele vai ficar assim e ele vai ter 4 partes quando você abrir. Já tá pronto, né? Não tem nenhum segredo, né? Já fica prontinho assim, ó, tá? E marca lá 1/4, tá bom?
E, se der tempo, já vai recortandinho, tá bom? Todos esses pedacinhos que estão marcadinhos, que representam 1/4. Aí, vamos ver como é que fica o de 1/8? Como que a gente faz? Então, a gente vai pegar lá o papelzinho, né? O círculo inteiro, de novo. Aí, a gente vai dobrar ao meio. Isso aí já tem 2 partes, né? Aí, vou dobrar ao meio novamente. Vai ficar igual tava o de 4 partes, né? E depois vamos dobrar ao meio novamente, gente. Olha só. Ah, então vai ter 8 partes agora, professora? Sim, vai ter 8 partes, gente. Ó, abrindo ele agora, se vocês forem contar, ele vai ter 8 partezinhas. A professora já marcou aqui com 1/8, tá bom? Aí depois vocês podem recortar tudo bonitinho para vocês, né, fazerem a atividade, tá joia? Beleza? Então, vamos lá, né? Isso aí. Então, muito bem. Né? Quero ver todo mundo entendendo essa parte aí, né? De quanto que representa, né? 1/4, 1/8 e fazendo essa atividade prática aqui com a professora. Então, tá bom. Então, olha lá. Para isso agora, né? Vocês vão ter alguns tempinhos aí para ir praticando. Vocês podem estar utilizando também, né? Esse material que vocês foram construindo com a professora, tá bom? Beleza? Mas, né, claro, no tempo da atividade, se você não conseguiu terminar de recortar, vai recortandinho e vai tentando fazer aí, tá bom? Então, olha só. Quantas partes, né, do disco C, olha lá, são necessários para cobrir exatamente uma parte do disco A? Então, a gente tem o disco C, né, que está dividido em 4 pedacinhos, e a gente tem o disco A, está dividido em 2, né? Então, quanto será, hein? Vou dar um tempinho, tenta usar esses discos que você construiu, que você fez na aula, para tentar cobrir, veja o que dá, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês. E aí, galerinha, conseguiram? Ah, então vamos ver. Então, o que a gente queria verificar aqui, né? Quantas partes desse disco C são necessárias para cobrir exatamente uma parte do disco A, né? Então, se a gente começar a observar aqui, a gente tem que pegar uma área, né? O que é metade do disco A que a gente quer cobrir? É metade, né? Vai ser metadezinha, assim, a gente quer cobrir metade. Então, quantos daqui que eu vou precisar? Se esse aqui está dividido em 4 partes, né? Então, olha só aqui, acompanha com a professora, né? Então, a gente tem aqui, né? 1/4 mais 1/4, não é? 2 pedacinhos. 1/4 mais 1/4, né? A gente vai conseguir identificar o quê? Que a gente vai precisar o quê? De 2, né? 2 desses pedacinhos, que são o quê? 2/4, né? Que a gente vai precisar
para cobrir exatamente aquele pedacinho. E que isso nada mais é do que 1 sobre 2, porque é a mesma área, não é verdade? Nós temos a mesma área que nós estamos querendo utilizar. Ou seja, né, são necessárias 2 partes do disco C para cobrir exatamente uma parte do disco A, tá bom? Então, 2/4 e 1/2, eles são equivalentes. Se a gente observar aqui, fica bem claro de visualizar que se eu pegar esse pedacinho, né, 1/4 mais 1/4, são 2/4, né, 2 pedacinhos, né, que eu tô pegando, 2 de 4, né? Tô pegando 2 pedacinhos e vou colocar lá em 1/2. Então, isso quer dizer que 2/4 é equivalente a 1/4, né? A gente mostrando isso em forma aqui, né, do desenho, né? Então, tá bom. Então, tá jóia. Que tal a gente praticar mais um pouquinho? Bora lá? Quantas partes do disco D é necessário para cobrir uma parte do disco C? Então, agora a gente tem ali o disco D. O disco D que a gente tem aqui, ele está dividido em 8 partes, né? Então, temos lá 1, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, né? E quantas partezinhas desse disco que está dividido em 8 partes vai ser preciso para cobrir lá, ó, uma partezinha ali, né? Uma parte do disco C. O que vocês acham? Então, agora eu vou dar mais um tempinho. Tentem usar, né, os materiais que vocês construíram aqui na aula e vai colocando. Pega lá esses pedacinhos e vai colocando para ver quantos que precisam, tá bom? Então, vou dar um tempinho, eu já retomo para a gente fazer a correção. E aí, gente, conseguiram? Então, vejam só aqui comigo como que a gente pode, né, organizar essas ideias, né? Então, se a gente observar lá, a gente tem o quê? 1/8 mais 1/8. São 2/8, né? 2 pedacinhos dos 8, né? Então, a gente pegou 2 pedacinhos, né, lá do círculo que está dividido em 8 partes. E colocamos ali, né, para cobrir uma parte do disco C, né? Então, para cobrir uma parte do disco C, a gente vai precisar de 2 partezinhas do disco D, né? Então, isso quer dizer que 2/8 e 1/4 são frações equivalentes, isso mesmo. Já estão conseguindo pegar essa ideia, gente? Espero que sim, hein? Então, tá bom. Então, tá jóia. Então, agora, olha só, né? Uma pergunta para vocês aí, né? Uma parte do disco D é suficiente para cobrir uma parte do disco C? Será? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Será que é? Então, olha só, observe aqui a solução com a professora, veja bem, né? Uma parte do disco D é suficiente? Será que é suficiente? Então, a gente tem ali uma parte
né, do disco D, que a gente tem 1/8, será que é suficiente para cobrir uma parte do disco C? Então, não, né, gente? Pois 1/8 ele vai ser menor do que 1/4, que se a gente for cobrir, olha lá, né? 1/8, 1/4, se a gente for cobrir ali, fica, né? Não dá certo, não é o mesmo tamanho. Se a gente conseguir, né, ó, 1/8 é menorzinho do que 1/4, né? Então a gente consegue observar isso, que 1/8 é menor, não vai dar exatamente para cobrir isso, tá bom? Belezinha? Tá joia? Então tá. Então bora praticar mais um pouquinho? O que vocês acham? Uma parte do disco B cobre, né, uma parte do disco C. Olha só, será? Será que uma parte do disco B cobre uma parte do disco C? Ai, vamos ver. Use as partes dos discos que você montou, gente, e tentem utilizar isso aí para fazer essas atividades. Mais um tempinho, a prof já retoma aqui para a gente, né, fazer essa correção. E aí, gente, conseguiram? Vamos ver lá, então, esse negócio, né? Então, olha só. Então, olha lá. Uma parte do disco B, né, cobre uma parte do disco C. Então, uma parte do disco B, que é esse pedaço de 1/3, ele vai cobrir uma parte ali do disco C. E ainda vai sobrar, né? Além dele cobrir, ele ainda sobra. Se sobrou, ele é um pedacinho maior. Então, 1/3 é maior do que 1/4, né? Viu só que legal? Então, tá bom. Então, agora vocês podem usar esses materiais para fazer aí outras, né? Outras comparações entre as frações. Que tal? Então, tá joia. E muito importante, gente, olha só, né? Pra gente concluir aí, né? Separando uma parte de cada disco, né, que você fez e colocando em ordem crescente, né? O que a gente tem, né? Que 1/8 vai ser menor do que 1/4, que vai ser menor que 1/3 e 1/3 vai ser menor do que 1/2, tá bom? Beleza? Então, tá joia, gente. Então, nessa aula, o que nós vimos, né? Quanto maior, né? Quanto menor a parte, maior é o quê? O denominador, né? Quando a gente está falando de uma fração unitária, isso mesmo. Construímos aí alguns círculos e comparamos isso, tá bom? Então, um abraço da professora bem forte e até a próxima aula.